Em primeiro lugar, todos os brasileiros e brasileiras acompanharam o sofrimento do povo do Amazonas, que foi o epicentro da pandemia no Brasil em dois momentos distintos: no começo da pandemia e no começo da segunda onda. Assim como em todas as cidades onde a orientação do governo seguiu a orientação do governo central, ou seja, do presidente da República, que defendeu que a pandemia era uma gripezinha, que foi contra o uso de máscaras, que foi contra o isolamento social. Em todas essas cidades houve, de fato, um crescimento grande do número de pessoas infectadas e, obviamente, quanto maior o número de pessoas infectadas, maior a mortalidade, porque a doença tem uma taxa de letalidade específica. Isso são afirmações diante do que a gente já ouviu aqui ao longo da CPI. Nós também verificamos que, neste período em que houve esse início de segunda onda e entre a primeira e a segunda onda, defendeu-se em todo o Brasil o uso da cloroquina. O uso da cloroquina que fazia sentido no mês de março de 2020, quando não haviam estudos que descartasse a sua eficácia ou que questionasse a sua eficácia. A partir de maio, os estudos e as publicações sobre a eficácia da cloroquina, ela foi questionada, mas em alguns lugares, ou melhor, em todos os lugares onde o presidente tinha influência política e seguidores, o uso da cloroquina foi adotado como praticamente única medida de controle sanitário. Primeira pergunta que eu faço a Vossa Excelência, deputado, é se, além do uso da cloroquina, que outras medidas foram adotadas no estado do Amazonas para controlar a expansão da pandemia? Obrigado, senador, pela pergunta. Eu vejo que a principal medida foi o envio de recursos para o governo do Estado. O governo do Estado tinha autonomia nas ações de enfrentamento à pandemia e foi exatamente isso que a CPI investigou na primeira onda. Obrigado. Então, o senhor está dizendo que não houve nenhuma outra ação ou medida fora o envio de recursos do governo federal ao Estado do Amazonas. Portanto, fica claro aqui que o governo do Amazonas seguiu à risca o que o governo federal propôs, que era largar os brasileiros à própria sorte para contraírem o vírus e adquirir naturalmente a imunidade com pessoas doentes e, portanto, com uma taxa de letalidade que a gente já sabia que corresponde a um número elevado por conta do contágio. Então, fica claro essa questão, reafirma tudo aquilo que a gente já sabia. Segunda questão durante a segunda onda que aconteceu em Manaus, em que Vossa Excelência dirigia e era relator de uma CPI, deve ter ouvido falar da presença da doutora Mayra Pinheiro, que era do Ministério da Saúde e que esteve em Manaus. Que papel ela desenvolveu e desempenhou na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, durante a segunda onda, o início da segunda onda? Senador, naquele momento nós tínhamos conhecimento de que o Ministério da Saúde e diversas pessoas que ocupavam cargos no Ministério da Saúde estavam acompanhando a situação de Manaus, mas esse detalhe da função que cada um estava desempenhando, a Assembleia Legislativa não teve acesso. Ou seja, estavam acompanhando os doentes, estavam acompanhando a população, a situação.
A doutora Mayra esteve aqui e disse que não tinha visitado nenhum estabelecimento e os vídeos mostraram uma outra versão. Foi mostrado aqui o próprio governador dizendo que ela visitou várias unidades e que ela foi lá para apresentar o tratamento precoce. Engraçado que, enquanto Manaus vira um centro de testagem de medicamentos ineficazes, enquanto a população de Manaus é submetida ao uso do medicamento de comprovada ineficácia para prevenir e tratar uma determinada doença, isso aconteceu porque a equipe do Ministério foi para lá e tudo indica que nos primeiros dias da presença do ministro, da secretária, o estímulo era o uso da cloroquina. Isso me parece uma testagem terapêutica em massa em seres humanos, ou seja, colocar uma população ou a população de uma cidade submetida a um medicamento de ineficácia comprovada para tentar conter um pico ou uma elevação do número de casos de infectados. A outra questão é que, ao mesmo tempo em que se fazia isso, a gente ouviu aqui que várias mensagens foram encaminhadas para Manaus, que o senador Randolfo Rodrigues já apresentou aqui, mas nunca é demais a gente reforçar, o fato do Eduardo Bolsonaro, do Osmar Terra, da Carla Zambelli terem ido a Manaus e dito que estava feliz porque a cidade estava resistindo à ação de isolamento social. Foi uma cidade que não fez isolamento social. Se não fez isolamento social e não cuidou, o que foi que aconteceu no final do ano? Nós passamos a ter uma grande quantidade de pessoas contaminadas. Quantidade de pessoas tão grande que o consumo de oxigênio multiplicou por 9 vezes. 9 vezes. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Isso é uma ação que, por si, já é criminosa. E eu pergunto a Vossa Excelência, a CPI não avaliou essas questões? Como que uma cidade, como que um Estado vira epicentro de uma pandemia? Como que uma cidade que recebe essa quantidade de recursos, e que tem uma quantidade de mortes, que é uma das maiores do Brasil, proporcionalmente, per capita, essa questão não foi objeto da CPI? Porque a CPI foi concluída no período anterior à ocorrência desses fatos, senador. A CPI foi... Da primeira onda? Não. A CPI, tudo isso foi objeto da CPI. Você está perguntando da segunda onda? Não, estou falando sobre a pandemia. Não, porque você falou da falta de oxigênio. A falta de oxigênio foi na segunda, por isso que eu me confundi. Perdão. Não, diante de todos os fatos que aconteceram, a pandemia não foi objeto, as mortes, não foi objeto dessa CPI? Claro que foi, senador. Tanto é que nós investigamos o hospital de campanha, a compra de respiradores, todos os fatos, todas as ações do governo do Estado inerentes à pandemia. O nascimento dessa CPI, na verdade, foi para investigar a pandemia. Ela se expandiu no seu teor, porque em debate na Assembleia Legislativa nós chegamos à conclusão que o problema não era só a pandemia, mas sim um sistema de saúde que já vinha de uma fragilidade em mandatos anteriores e que precisava também ser investigado. Mas veja só, essa desculpa de mandatos anteriores é sempre uma desculpa muito boa, né? Mas aqui foi dito que o governo do Estado do Amazonas teve muito recurso e foi o primeiro estado a ter a primeira onda da pandemia. Portanto, ele teve, além de muitos recursos, tempo para se estruturar para uma segunda onda.
Também foi dito aqui que tem o hospital que tem o nome da mãe do presidente. Delfina Aziz. Delfina Aziz. Tinha quantos leitos desocupados? Senador, o hospital ele tem 6 andares, só para ficar bem claro. Apenas 3 andares estavam ocupados. Ou seja, metade dele estava desocupado. E mesmo assim, foi criado um hospital de campanha. Perfeito. Com uma estrutura pronta, hospitalar, que poderia abrigar todos esses leitos. Quem tomou essa decisão? O governo do Estado. O governo ou o governador do Estado? Senador, a Secretaria de Estado de Saúde, né? O governo como um todo, não tem uma informação exatamente... O governador, numa decisão dessa, não se toma sem a posição do governador. O senhor me desculpe. Não, eu concordo com Vossa Excelência. Então, o governador do Estado tomou essa decisão. Sim. Tomou a decisão de montar um hospital de campanha com metade de um grande hospital desocupado. E foi para este hospital de campanha que foi canalizado parte dos recursos e, além disso, pelo que eu já ouvi aqui, para um outro hospital, Newton Lins, que também foi canalizado recursos onde houve grande parte dos desvios. Essas questões, elas não podem ter sido decididas sem a autorização do governador. Porque, veja, para você fazer um contrato dessa natureza, dessa magnitude, com esse Newton Lins, precisa da autorização do governador. Eu fui secretário de Estado, jamais faria e teria autonomia para tomar uma decisão dessas, no meio de uma pandemia, sem autorização do meu governador. Jamais deixaria um hospital com metade da sua capacidade instalada, sem ser utilizado, e contratado um terceiro, sem autorização do meu governador. E jamais teria pago qualquer valor por indenização, a não ser em casos extremamente restritos, de impossibilidade, como regra, por indenização. Portanto, deputado, eu quero dizer a Vossa Excelência, esse governador recebeu o presidente da República lá, é aliado do presidente Jair Messias Bolsonaro, seguiu a cartilha do presidente Jair Messias Bolsonaro, largou o povo à própria sorte e fez do Amazonas e de Manaus uma verdadeira, eu vou usar um termo para ser menos deselegante, uma verdadeira esculhambação do ponto de vista administrativo e do ponto de vista gerencial. E Vossa Excelência, e agora eu concluo, senhor presidente, é relator de uma CPI com todas essas evidências e não coloca o governador como investigado. Isso é impossível de ser compreendido, entendido. Sabe por quê? Porque por conta não só dessa esculhambação gerencial, eu estou chamando de esculhambação, porque é uma esculhambação, essa bagunça, essa balbúrdia, essa desordem que favorecia, na desordem, aos larápios. Além disso, tinha um erro de ordem sanitária, e aqui eu estou falando como médico sanitarista, de não ter adotado medidas nenhuma, de uso de máscara, de isolamento social. Quando fez, o fez no limite. E quando fez, voltou atrás porque não teve coragem. E isso levou milhares de irmãos de Vossa Excelência e irmãs à morte. Isso levou o Estado do Amazonas a passar para o Brasil a imagem mais dura dessa pandemia, a dureza da morte coletiva. Parecia que a cidade estava inteiramente morrendo. E eu chego à conclusão aqui
diante de tudo que foi dito, que tinha um governador. Um governador que foi conivente, um governador que seguiu as orientações do presidente da República, que deixou que a bagunça acontecesse para que alguém se beneficiasse e, infelizmente, Vossa Excelência preside, relata uma comissão parlamentar de inquérito e não indicia o governador do Estado. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, não precisa de nenhuma resposta, porque Vossa Excelência já disse que não o indiciou. Agora, aqui, eu já fiz as perguntas que eu queria fazer a Vossa Excelência, e o que eu estou dizendo aqui é que é uma decepção para o Estado do Amazonas, políticos que preferem proteger o poder do que ficar do lado do povo. Eu estou com a palavra, deputado